uma situação ali de uma escolha de desespero, né? Vamos recorrer a um cara que tem, obviamente, um símbolo muito grande dentro do clube, campeão de tudo e tal. Mas, assim, Resumindo, os dirigentes se esconderam pode atrás ser também. do... Claro, eu também. vejo Foi dessa um maneira escudo. também. Agora, ele fez a diferença mesmo? Assim, dá pra ter alguma leitura que de fato foi por conta do Abel? Porque eu vejo muito torcedor falando, tem que colocar uma estátua pra ele, tem que fazer uma estátua pro Abel Braga. Inegavelmente é um nome importante hoje no futebol brasileiro, o Abel. Eu acho que o nome dele Bem ou por mal? já era grande no Inter e essas 2 rodadas realmente jogam ele pra cima. Não pelo trabalho em si, porque não tem trabalho em 2 rodadas, gente. O que tem é... Fora que ele tava parado desde o 22. A gente não tá falando um cara parado há 6 meses. Então, não, o que Muito teve tempo foi já. um cara que tem identificação com o clube, que chegou e que já é vivido De de graça. futebol, que sabe conversar, que tem a linguagem dos caras. O que ele deve ter feito, o impacto dele deve ter sido na questão anímica. Claro. Sabe, Ele é bom de nisso. conversa, pô, vocês não podem deixar isso acontecer e tal. Mas assim, eu não acho que é mais importante que o Mundial. O Mundial é uma construção, sabe? É uma Eu Libertadores. entendo o que ele falou, mas eu acho, eu também eu acho, entendi eu acho que é o que ele muito quis grande dizer. da parte dele estar à disposição do Inter Maravilhoso. nessa situação. E ele foi muito mal na primeira coletiva, depois ele foi muito Bom. mal na segunda também. Enfim, isso uma No coisa é além uma de coisa, campo. outra Sim, coisa é sim. outra coisa. Mas assim, eu acho que o que deixa ele, o que faz o torcedor vangloriar a situação é muito mais a atitude dele do que o feito. O feito foi na aleatoriedade total. quando ele disse, o Inter sim. entrou na roleta russa aqui, ó. Pá, podia ter dado ruim, cara. E eu vou te falar, o mais provável era ter dado ruim. Sim. É isso que eu tô falando, isso não pode virar regra. É uma roleta russa com... São 6 o canhão, não sei. São 5 balas. Enfim, digamos, era um espaço, ele conseguiu, assim... O Abel, assim, o Braga, eu tenho uma admiração pelo... O zagueiro era muito bom, tá? Não era pouca coisa, era muito bom zagueiro. Mas, assim, pelo treinador... Mas mais do que treinador, a pessoa, assim, é um cara que eu adoro. Mesmo a bobagem que ele falou, enfim... Ok? Mas, sobretudo, quando aconteceu a tragédia, a gente se aproximou mais e tal. Mas antes disso, e depois disso também, é um cara que eu gosto pra caramba. E acho até que ele foi, sobretudo no Flamengo, a passagem de 2019, a Fla preza, a Fla pressiona, o trabalho não era bom, tá? Mas o que se fez contra a pessoa do Abel, independente da tragédia que ele havia vivenciado 2 anos antes, não se faz, assim, foi um negócio lamentável, deplorável, o trabalho não era legal, tanto não era que depois virou o maior trabalho que eu vi nesse século, o maior desempenho de um cara que absolutamente nada não, em pouca coisa defensável que é o Jorge Jesus. Mas assim, o Abel não merecia ser escorraçado como ele foi, e até às vezes por coisa de coração, quando ele fala que não era ideal, mas quando ele fala que é normal perder para o Inter, no caso do Flamengo, no Beira-Rio, e fala um coração colorado, e um cara que, embora treinando o Flamengo, nunca teve afinidade, deixou claro, até alguma coisa num evento passou tal, sabia que estava sendo filmado, falou aquilo que falou para o Flamengo e tal, que não é legal também da parte dele, mas enfim, é um cara muito legal, então é um cara que eu torço assim, só para deixar muito claro, né? Porque, você é amiguinho dele? Eu posso dizer que sim, né? Porque, aliás, eu acho engraçado a imprensa, né? Que adora alguns colegas, que até são meus amigos, falam, você é amiguinho do cara. Eu ainda prefiro ser amigo de alguém do que inimigão de outros, né? Porque tem gente que detesta a si próprio, inclusive, parece que detesta o futebol. Isso aí é uma galera, né? tá? Não são poucos, mas é enfim. bastante gente. E o Abel é uma das vítimas preferenciais. Ele pisou na língua, naquilo que ele falou há pouco, e consegue, como se correndo atrás. E mesmo se fosse o Guardiola, o Abel de 2006, campeão da América e campeão do mundo contra o Barça do Ronaldinho Gaúcho, teria seríssimas dificuldades para resolver. Inclusive ontem a gente comentava até com o Beckler, teve um momento no primeiro tempo que tinha uns 6 jogadores do Inter na intermediária. Assim, parecia, sabe aquela rodinha diante do jogo? Cara, o que vocês estão fazendo aqui? E claro que faltava gente na frente, faltava chegar, uma bagunça defensiva. Parecia até esse momento do Red Bull Bragantino, quando dá 2-0, quando leva o terceiro gol. É uma zona o Inter. Né? E, inclusive, a presença da torcida, 21 mil torcedores para um jogo como esse, é quase ninguém. A torcida tinha jogado a toalha. Sim, né? é Assim, muito difícil. E conseguiu, em momentos absurdos, durante 3 minutos, o Inter estava se classificando. A torcida do Red Bull direto. esgotou os ingressos. Né? A torcida do Grêmio lá foi dar aquela secada. Exato, né? que também faz parte. Então, assim, foi um negócio, eu acho que, da minha opinião, de todas as rodadas de brasileiro por pontos corridos, na luta contra o rebaixamento, foi a mais emocionante. Até porque chegou, teve um momento na redação que a Tainá virou, Mauro, qual o critério de desempate? Eu falei, agora não sei, porque estava empatado em ponto, em vitória, em saldo e gols pró. Aí entrou o confronto direto, que por 3 minutos o Inter estava se salvando pelo confronto direto. Aí fez o terceiro gol. Ainda bem que eu tinha o Marcelo Becker do meu lado, velho, porque a chance de eu gritar o Inter é rebaixado ou escapa de maneira errada Cara, era mas assim, era era a ponto de você complicado, não saber cara. o que era mais. É difícil.
Por isso que ontem a gente falou isso, né? Assim, Campeonato Brasileiro, 45 do segundo tempo, 3-0, tem que dar acréscimo e tem que jogar. Sim. Porque Claro, pode ser um gol pra cá, um gol pra lá, que vai decidir Perfeito. o destino de seu e de adversário. Eu acho que o Inter se salvou por causa do Abel, tá? Acho que o Inter até demorou pra se desesperar. Normalmente, Já tava tinha que ter desesperado antes, assim, tava muito claro que tinha que ter se desesperado antes. Normalmente quem afoga, não afoga porque não sabe nadar, mas sim porque se desespera. Começa a se debater e tal, e aí não consegue se manter em cima da superfície. Eu acho que o Internacional, com o Abel, ele tentou jogar uma boia, não sabe nada, mas tem uma boia ali. Sabe, porque no futebol já tinha abandonado o Inter. Na bola já não dava mais, esse time já jogava mal, esse time estava de cabeça baixa, esse time tinha um psicológico de paçoca, assim, era esfarelando dentro dos jogos o Inter. Pelo menos tinha um cara ali que conhece, tudo ia ser em cima dele nessa última semana, tudo ia se falar do Abel Braga e tal. Então acho que pelo menos mudar um pouco o ambiente ele conseguiu e era o que precisava. Assim, ontem se viu o Inter, depois do primeiro gol, muito vibrante no jogo. E acho que era o que precisava, um time pelo menos um pouco mais de coração, já que na bola não tinha sobrado muita coisa. Vamos só pegar mais uma excelente imagem do Beckler. Não só jogar a boia, era jogar a boia pro Leonardo DiCaprio no Titanic. Quer dizer, você podia até jogar a boia, mas estava congelado. Cabiam 2 pessoas, mal. 2 pessoas, e assim, e estava congelado. Jogar a boia dentro d'água porque estava com a água gelada do iceberg, digamos assim. Dá tudo errado, assim. Eu confesso que ontem, aliás, eu até escrevi uma bobagem no Estadão falando que o Fortaleza estava se salvando, como havia se salvado. Baita trabalho do Martim Palermo. Se tem alguém que não mereceu cair, é o Martim Palermo. Né? E o Renato Paiva, de novo, aquela temporada. O Renato Paiva, sente um momento ruim na temporada. Pô, estava no Fortaleza rebaixado. Tá, então sente um momento bom. Ganhei do Paris Saint-Germain. No Mundial de Clubes.